Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí. Hoje é a lição número 3 da nossa revista da CPAD. Quem vos fala é o professor Ronald, muito obrigado por estar aí. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor se inscreva, é uma honra para nós ter você participando desses estudos da Palavra de Deus. Hoje a lição 3 tem como título Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Nosso texto áureo está em João 10, versículo 9. É Jesus que disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. A verdade aplicada nos diz: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Os objetivos da lição são 3: apresentar o pátio entre as tribos de Israel, expor a construção da cerca do pátio e enfatizar a porta do pátio. Nosso texto de referências tem Êxodo 27, versículo 9 ao 19. Você lê em casa com calma, ok? E eu já vou indo direto já para a nossa introdução. A introdução diz: o tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali Deus se centralizava no meio do seu povo e ficava acessível de forma igual para todas as tribos. Isto é muito importante. Nosso foco na lição é isto: como Deus está acessível para o ser humano. Aqui então percebemos um senso de organização divino e o prazer de Deus estar no meio do seu povo. Interessante como Deus disse: olha, você vai fazer o tabernáculo no centro, e este tabernáculo ele é organizado de uma forma toda especial. É interessante porque eles estão no deserto, poderiam estar tudo espalhado simplesmente, mas Deus ele está disciplinando o seu povo, ou seja, gerando neles um senso de organização. E isto é muito importante, tá? Neste contexto, que nós aqui também, na nossa caminhada espiritual, devemos ter este senso de organização. Deus disciplina, dá uma ordem a Israel, tá? Para que eles sejam um povo disciplinado, organizado. Porque Deus sabe que as pessoas que são organizadas, as pessoas que são disciplinadas, elas têm muito mais chance de vencer na vida. E isso serve para você, meu irmão, e para mim também, tá? Para que nós tenhamos uma vida mais organizada na nossa trajetória de caminho ao céu. As margens provisórias do tabernáculo, as montagens, aliás, provisórias do tabernáculo. A estrutura do tabernáculo, de poder ser prático para ser montado e desmontado, nos mostra claramente que era de caráter transitório. O seu tabernáculo não é algo fixo, ele monta e desmonta, e isto vai passar mais para frente. O autor dos Hebreus nos disse no capítulo 9, versículo 11, que vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Olha que o autor aos Hebreus está nos dizendo: o tabernáculo lá atrás era transitório. Aquele tabernáculo representava que Deus estava no meio do seu povo, mas aquilo era transitório. Quando Cristo veio, ele é o perfeito tabernáculo de Deus. Cristo é aquele Deus que está perfeitamente manifesto no meio dos homens. Então fica bem claro que aquele tabernáculo tem caráter transitório, e Cristo, o perfeito tabernáculo de Deus entre os homens, ele se manifesta deixando claramente que Deus é uma pessoa acessível. A posição do pátio no tabernáculo disse: e me farão um santuário e habitarei no meio deles.
Perceba então, quando nós falamos anteriormente que Deus é acessível, desde o jardim do Éden, fica claro que Deus sempre teve prazer em habitar com os homens. Adão e Eva pecaram, após o pecado, Deus foi atrás deles, evangelizou eles, e durante toda a história, Deus sempre está procurando fazer com que o homem se achegue a Ele, se volte a Ele, porque este é o prazer do Senhor. 3 nos diz a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Toda essa organização passa a mensagem de que Israel reconhecia a centralidade de Deus na vida espiritual e social da nação. Ou seja, Deus deve ser a nossa prioridade, nosso centro, nosso norte, nossa bússola, tá? Ou seja, Deus é tudo para Israel. Tudo depende, tá, do movimento de Deus. Deus está no meio, a nuvem está por cima, tá? Então o Israel está em volta deste tabernáculo. Deus deve ser o centro, deve ser a prioridade na nossa vida. Isso que nos passa aqui nessa questão da centralidade do tabernáculo. A construção da cerca do pátio e a questão do cortinado de linho branco no pátio. É interessante quando vemos os detalhes que são passados por Deus a Moisés. Observamos como é necessário passar os menores detalhes para o bom sucesso da obra de Deus, ao delegar tarefas para as pessoas encarregadas de cada tarefa. Veja, eu quero que você entenda aqui, é bem claro que Deus está mostrando a Moisés detalhes, como é que vai ser feito, né? Que cor vai ser, tá? Esses detalhes, tá, nos mostra claramente que o sucesso de uma obra, o sucesso de ser bem feito, o tabernáculo depende desses detalhes que Deus está passando. Agora, isto é uma questão prática. Nós que somos pastores, líderes, quando delegamos uma tarefa para alguém fazer na igreja, devemos fazer no modelo que Deus faz com Moisés. Devemos passar detalhadamente o que é que nós esperamos daquela pessoa a quem nós estamos delegando a tarefa, para que esta tarefa seja bem sucedida. O tabernáculo não seria tão bem feito se Deus não passasse os detalhes. Amém? Colunas, cortinas e varais do pátio, tudo era metricamente encaixado. Então observemos que toda obra, para ter sucesso, precisa ser planejada e pensada nos mínimos detalhes. Deus é detalhista. Deus planeja as coisas. Deus não faz me deu na cabeça, vou fazer e vai do jeito que vai. Não. Deus planeja nas questões pequenas. Deus disse aos Efésios, ou o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 12, tá? Eu não coloquei o 11, mas o 11 diz que Deus deu talentos, dons aos homens, evangelistas, pastores, mestres, tá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, se Deus habitava no tabernáculo lá no Antigo Testamento, Deus habita nas nossas vidas, na igreja hoje. Agora Paulo está dizendo, esta igreja tem que ser aperfeiçoada. Esta igreja, para ser edificada, para ser bem sucedida, precisa prestar nos detalhes das orientações que Deus dá. Então o tabernáculo é algo planejado e detalhadamente passado por Deus. Na igreja hoje deve ser da mesma forma.
nós devemos atentar para fazer a obra de Deus de forma planejada, organizada, detalhada, para que Deus seja engrandecido e seja edificado o corpo de Cristo. 3 nos diz acerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. O linho branco torcido, veja, de fato aponta para a pureza e santidade. Agora a questão é, em pleno deserto, no meio de uma terra e areia, né, por todo lado, tá, está um tabernáculo com uma cerca de linho branco. Eu acho interessante estes detalhes que Deus coloca. E nós já vimos o texto de Hebreus 9:11, que Cristo veio por um maior e mais perfeito tabernáculo. É interessante isto porque imagina você lá o tabernáculo com aquela cerca, tá, de linho branco. Bom, branco no meio do deserto, no meio da terra, no meio da areia, né? Isso vai sujar, né? Assim, parece algo incoerente. Mas quando Cristo vem, também as pessoas ficam confusas com um Deus santo, Jesus, comendo com os pecadores. Parece incoerente também isto, tá? E Deus, Ele nos mostra no tabernáculo que Ele gosta das coisas bem feitas, tá? Das coisas detalhadas, não importando as circunstâncias, não importando que esteja no deserto, mas Deus está no meio do seu povo. Deus é santo e Ele quer habitar nesta santidade, com esta pureza no meio do seu povo. O povo pode ser o pecador que seja, mas Deus tem prazer em estar no meio deles. 3 nos fala a porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Havia apenas uma porta, ou seja, Cristo é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Cristo nos prova pela sua confiança inabalável na palavra do Pai que a fé é o único requisito para ter acesso ao Pai. Jesus, quando nos disse eu sou a porta, Ele está nos dizendo: olhem para mim, creiam conforme eu creio no Pai, e vocês vão ter acesso ao Pai. Vocês vão entrar na presença do Pai do jeito que eu entrei. Em João 14:1 disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, quando falamos de Jesus como porta, estamos dizendo que vamos nos comportar, vamos falar, vamos pensar igual a Jesus pensava, falava e se comportava, ok? Esta é a forma de nós entrarmos pela porta, e crendo da mesma forma que Jesus creu, assim nós temos acesso ao Pai. 2. As 4 colunas, suas bases. Aqui destacamos as 4 colunas, ou as 4 bases. Essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Vemos aqui a necessidade de uma estrutura adequada para uma situação específica. O que nós percebemos simplesmente aqui? Seguir os detalhes da ordem de Deus são necessários. Se Deus especifica 4 colunas e 4 bases para que esteja assim feita a porta, deve-se seguir os detalhes, e Deus disse a Moisés: faça conforme o modelo que eu te dou. O que eu quero colocar para você, meu amado irmão, minha irmã, é que quando Deus disse para fazer, faça do jeito que Ele disse para fazer, porque quando nós seguimos as orientações de Deus, nós sempre seremos bem-sucedidos. As cores da cortina, entradas, diversos tipos. Êxodo 27:16 diz: e haverá uma cortina de 20 côvados de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido de obra de bordador. Olha só
É interessante porque Deus coloca as cores que deve ser e coloca o material que deve ser, linho fino torcido. Quando fala de linho fino, este linho é um material caríssimo e de alta qualidade que normalmente usavam as pessoas da alta sociedade ou até reis. Agora Deus inspira ao povo a servir a Ele com o melhor, pois Ele mesmo, o próprio Deus, os havia dado este material na saída do Egito. Você lembra isso? Que quando Israel está saindo do Egito, os próprios egípcios passam estes materiais para os israelitas, contanto que eles saíssem apressadamente do Egito. Tá? É interessante isto. Quando Deus pede em pleno deserto um material de excelente qualidade, é porque Ele sabe que o seu povo tem capacidade de dar este material de qualidade. Eu quero deixar bem claro para você, meu amado irmão, minha irmã, que quando Deus nos pede algo, é porque Ele sabe que somos capazes de nos dar. Pois Deus não nos pede nunca nada que nós sejamos incapazes de dar para Ele. Então dê o seu melhor para o Senhor, apresente o seu melhor, esteja disposto a servi-lo com todos os dons, talentos que Ele tem dado para você. Concluindo, nós estudamos a centralidade de Deus em nossa vida por meio do tabernáculo. Fomos estimulados a seguir as suas orientações nos mínimos detalhes e concluímos que Deus tem investido em cada um para que sejamos servos capacitados para o servir. Amém? Então coloque Deus no centro, preste atenção nos detalhes da orientação de Deus e sirva ao Senhor com aquilo do melhor que Ele tem dado para você. Concluindo, apresentamos o pátio entre as tribos de Israel, nos expomos à construção da cerca do pátio e enfatizamos a porta do pátio. Meu amado irmão, minha irmã, muito obrigado, Deus te abençoe, espero que seja útil para você esta pré-aula, e você que não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e abençoe vidas. A paz do Senhor, uma boa escola dominical para você.